Olá, que Deus te abençoe, que Deus encha a sua casa com a presença dEle, com a graça tão doce que Jesus tem para cada um de nós. Eu quero deixar para o teu coração um texto que está em 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nesse tempo, no início da igreja, haviam muitos anticristos surgindo entre a igreja, querendo pregar mensagens deturpadas, querendo pregar princípios que não tinham nada a ver com o Evangelho. Alguns queriam judaizar a igreja, levar a igreja de volta ao tempo da lei e tantas outras coisas. Misticismo, gnosticismo e tantas outras coisas surgiram na caminhada no início da igreja e não é diferente nos dias de hoje. Satanás, ele tem usado muitas pessoas para deturpar o ensino da verdade, para contaminar o Evangelho de Jesus, colocando em nosso meio tantas coisas que nada tem a ver com o Evangelho. E é tão interessante que muitas pessoas têm medo de Satanás, têm medo daquilo que ele tem feito, têm medo daquilo que ele tem ensinado, e as pessoas ficam retraídas e não se posicionam naquilo que é a verdade bíblica. O texto está dizendo, olha, João dizendo: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Aqueles que são de Deus, aqueles que têm Deus no seu coração genuinamente, aqueles que vivem a vida no Espírito, aqueles que conhecem a palavra de Deus, não tem que ter medo de nada. Não tem que ter medo do mundo, não tem que ter medo do anticristo, não tem que ter medo dos falsos ensinos. Pelo contrário, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos levantar com a verdade, nós temos que pregar a verdade, porque nós temos a verdade que está em Cristo. E nós não podemos nos abalar diante daquilo que o mundo tem sufocado cada dia mais em nossas vidas. Hoje, há tantas vozes, há tantas ideologias, há tantos conceitos sendo ensinados no mundo. E tem hora que dá medo até de ter filhos, tem hora que dá vontade de pedir: Jesus, volta logo, nos tire daqui, nos leve embora. Esse mundo está uma confusão. E essas pressões são tão grandes que elas começam a contaminar o nosso coração e a gente começa a ter medo do mundo. A gente começa a ficar talvez tímido, talvez ali com medo de falar, de se posicionar, mas não é essa postura que a igreja tem que ter. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Você tem que se levantar na verdade do Evangelho, nessa verdade em amor, em equilíbrio, e enfrentar aquilo que o diabo tem colocado no seu caminho. Você tem que enfrentar os sofismas que ele tem tentado colocar na sua mente, você tem que enfrentar os argumentos mentirosos que Satanás tem trazido, você tem que enfrentar com a verdade do Evangelho, e você não pode deixar que esses sentimentos de derrota, de medo, de aflição, esse sufocar do mundo oprima você. Pelo contrário, se levante na certeza de quem você é, se levante na certeza de quem Deus é, se levante na certeza daquilo que Jesus já fez por você. Quem você é? Se você está em Cristo, você é filho de Deus. Se você está em Cristo, o diabo não tem nada a ver com a sua vida. Se você está em Cristo, os seus pecados já foram perdoados. Se você está em Cristo, já não há mais nenhuma condenação contra você. Se você está em Cristo, você é protegido por Deus em Cristo. Você é guardado por Ele. Se você está em Cristo, você é morada do Espírito Santo. Você é a morada do próprio Deus. Deus habita em você. Deus te fortalece, Deus te ensina, Deus te capacita, Deus te unge com poder, Deus te dá autoridade no nome dEle. Ou seja, você é um instrumento de guerra de Deus nessa terra. Você não tem que ter medo das trevas. Lá na sua casa, você pode levantar suas mãos e repreender todo espírito
anticristo que está operando ali. Toda mentira, todo engodo, todo espírito de destruição, de divisão, tudo aquilo que vem para trazer derrota para sua casa. Você tem autoridade, você é filho de Deus para se levantar, estender a sua mão, erguer a sua voz e repreender em nome de Jesus. A Bíblia fala aqui em 1 João 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Se você crê em Jesus, se você crê que Jesus é Filho de Deus, se você crê nessa mensagem do Evangelho, você já venceu o mundo com Cristo. Não tenha medo, enfrente a vida, levante a sua cabeça, enfrente as dificuldades, enfrente tudo que tem vindo contra a sua vida, toda escuridão, toda tristeza, toda mentira, todo engano, em frente, porque Jesus está na sua vida e Ele é essa verdade absoluta e Ele injeta poder no seu coração e você não precisa ter medo de nada. Aquilo que está no mundo já está derrotado. Aquilo que está no mundo, aquele espírito que opera no mundo já está condenado, mas o Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus. É aquele Espírito que Paulo fala para Timóteo, espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, de equilíbrio, de amor. Você não é um derrotado, você não é um fraco. Se você está em Cristo, existe mais poder em você do que você possa imaginar. Portanto, se levante hoje. Se levante aí onde você estiver. Se levante do meio dessa depressão, dessa tristeza, dessa angústia, desse luto, dessa dor, desse desespero. Se levante. Aquilo que está no mundo já está derrotado. Você não tem que ter medo de se posicionar, você não tem que ter medo de falar a verdade, de pregar a verdade, de viver a verdade, de profetizar a verdade todos os dias com seus próprios lábios. Você não tem que ter medo de ser profeta da sua própria vida, liberar palavras sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Espírito que habita em você é o Espírito de Deus, é um Espírito criativo, é um Espírito poderoso, é o Espírito que faz com que aquilo que não exista venha à existência, é o Espírito que opera grandes milagres, habita em você. João diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Tudo aquilo que o diabo tem colocado no seu caminho, Jesus já venceu e você já venceu juntamente com Cristo. Portanto, que nesse dia você possa levantar e começar a viver pela fé no Filho de Deus, crendo e exercendo a sua fé, profetizando e andando em vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa encher sua casa com a presença dEle todos os dias. Um abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.